e o versículo de número 22. Quem já encontrou, diga amém. Amém. São Mateus capítulo 8, versículo 22. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Tem alguém procurando ainda? Todos encontraram? São Mateus capítulo de número 8, versículo de número 23. Diz-nos assim a palavra de Deus: depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar uma grande tempestade, que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois nós vamos morrer. Ele lhe respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar, e houve grande bonança. E aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar manda e lhes obedece? Levante um livro para o céu. Deus tem uma palavra para nós esta noite. Levante um livro sagrado. Quem tem, quem não tem, levante as duas mãos e diga comigo: meu Deus, eu creio no poder da tua palavra. Fala comigo, conforta, consola, alegra, anima o meu coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Tome assento, desocupe as mãos. Desocupe as suas mãos agora e levante-as assim acima da sua cabeça. Isso, toda a igreja. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai dar a melhor salva de palma para Jesus que já deu esta semana, tá bom? E você vai misturar essas palmas com glória, aleluia. Enquanto você vai glorificando, Deus vai fazendo a obra na tua casa. Vamos lá, levanta as mãos, eu conto 1, 2, 3. Mas está faltando glória. Está faltando glória. Está faltando glória. Vai lá. Mistura essas palmas com glória. Mistura essas palmas com glória. Amém. Agora olha para esse crente bonito aí e diz para ele: assim que se louva a Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Levante a mão e diga glória a Deus. Queridos irmãos, esta noite, no segundo dia desta campanha, eu tenho uma plena certeza que Deus, uma vez mais, tem algo muito especial reservado para a vida de cada um daqueles que aqui estão presentes. Eu quero pedir aos irmãos, agora não converse, não caminhe no meio da igreja. Preste atenção na palavra e naquilo que Deus está falando contigo. Se tem um crente aí do teu lado conversando, chama a atenção dele, tá bom? Para que ele preste atenção naquilo que Deus vai falar conosco. Quem crê que Deus vai falar conosco, diga glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler aqui esta noite conta-nos uma história bastante conhecida. Nós temos aqui esta noite a travessia de Jesus no mar da Galileia, juntamente com os seus discípulos. Depois de uma grande cruzada, de uma grande mensagem pregada por Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que ele ordena que os discípulos entrem dentro do barco e passem para outra margem do lago. E a Bíblia Sagrada diz que neste dia aqui, Jesus foi juntamente com eles dentro do barco. A Bíblia diz que eles saem, começam a navegar e de repente, do nada, sem que eles esperassem, levanta-se uma grande tempestade. Levanta-se um grande temporal dentro das águas.
E a Bíblia diz que o temporal, a tempestade era tão violento que a água começou a entrar dentro do barco. Os discípulos, quando perceberam que a água estava entrando dentro do barco, a aflição tomou conta do coração deles. Por quê? Porque eles pensavam: se a água está entrando dentro do barco, daqui a pouco o barco vai afundar e automaticamente nós vamos perecer, nós vamos morrer. Os discípulos, quando percebem que a água está entrando dentro do barco, a Bíblia diz que Jesus estava lá, porém Jesus não estava acordado. Quem me entende, diga glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo, possivelmente descansando da mensagem que houvera ministrada minutos atrás. E a Bíblia Sagrada diz que eles vão lá e despertam, acordam Jesus. E quando Jesus desperta, eles fazem uma pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? Levanta-te, faz alguma coisa, porque a tempestade está grande, a água está entrando dentro do barco, nós vamos morrer. A Bíblia Sagrada diz que Jesus levanta-se e diz assim para ele: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Por que vocês estão assim nesta situação? Aí a Bíblia diz que Jesus vai e dá uma palavra de ordem e diz: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E a Bíblia diz que naquele momento fez-se uma grande bonança no mar. Aleluia! Quando os discípulos escutam a ordem, e não somente a ordem, mas eles veem o mar se acalmar, o vento se aquietar, a Bíblia vai dizer no versículo de número 27: e aqueles homens, ou os discípulos, se admiraram e fizeram uma pergunta: quem é este homem que até o mar e o vento ele manda, e o mar e o vento lhe obedecem? Eu já quero nesta noite começar a profetizar, porque Deus entregou ao meu coração uma palavra para pessoas que estão aqui esta noite, que estão dentro do barco, estão no meio do mar e sendo açoitado pelos vendavais da vida e pelas tempestades do dia a dia. O Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer: o barco não vai naufragar, você não vai morrer, Deus vai te dar vitória. Só quem acredita, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Não só uma não, levanta as duas, vai lá. Em nome de Jesus eu profetizo: o barco não vai naufragar, Jesus está contigo no barco, a vitória é certa. Se tu acredita, abre a boca e faz barulho. Alabasturiande clama, alabasterianda, alabaia. Nesta noite eu quero, pela direção do Espírito Santo, pregar aqui em alguns minutos na seguinte pergunta dos discípulos: quem é este? É o tema da minha mensagem esta noite. Quem é este? Quem é este? Folheando as páginas da Bíblia Sagrada, eu descobri quem era aquele homem que os discípulos estavam perguntando. Em primeiro lugar, os discípulos perguntam: quem é este? E eu respondo: em primeiro lugar, ele é o Deus das causas impossíveis. Escute, eu vou repetir. Em primeiro lugar, os discípulos perguntam: quem é este? E eu respondo: ele é o Deus das causas impossíveis. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? É simples.
Depois você leia Gênesis, o capítulo de número 18. A Bíblia diz que Abraão está dentro da tenda, sentado à porta da tenda, no maior sol do dia, ou no maior calor do dia, isto era ao meio-dia. E Abraão avista, nos limites das suas terras, 3 homens. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E os 3 homens, quando Abraão avista eles, Abraão corre ao encontro deles e faz um pedido: senhores, aproximem-se, porque eu vou fazer um banquete para vocês. Eu vou fazer um banquete para vocês se alimentarem. A Bíblia diz que os 3 homens, que eram 3 anjos, aceitam o convite de Abraão. Abraão faz um banquete extraordinário. Os anjos comem, os anjos bebem, e a Bíblia diz que quando o banquete acaba, um dos anjos faz uma pergunta: aonde está Sara, a tua mulher? Abraão olha e diz: a minha esposa está dentro da tenda. O anjo olha para ele e diz: Sara, tua mulher, pelo tempo determinado da vida, daqui a 1 ano eu voltarei, e Sara vai estar com um filho nos seus braços. Preste atenção. A Bíblia diz que Sara estava atrás da porta, e quando ela ouve o anjo dizer que ela vai abraçar um filho, que ela vai ser mãe, a Bíblia diz que ela começa a rir. A Bíblia diz que ela começa a rir, e o anjo pergunta: por que tu estás rindo, Sara? Agora eu vou lhe dar aqui 3 razões. Por que é que Sara riu da palavra do anjo? A primeira razão porque Sara riu da palavra do anjo é porque ela era uma mulher estéril. Onde é que está isso, pastor? Gênesis capítulo 11, versículo 30. A Bíblia diz que Sara, mulher de Abraão, era estéril, não podia gerar filhos. A segunda razão porque Sara riu atrás da porta é porque era uma mulher de idade avançada. Eu estou lhe falando de uma mulher de 89 anos, que era casada com um homem de 99 anos. A terceira razão porque Sara riu atrás da porta é porque Sara já havia cessado o costume das mulheres. Quando o anjo diz: Sara vai ser mãe, ela começa a rir, e eu acredito que ela começa a pensar: isto não pode acontecer. Aí o anjo olha para ela e faz uma pergunta: Sara, porventura existe alguma coisa impossível para Deus? Eu vou repetir, hein? O anjo olha para ela e faz uma pergunta: Sara, porventura existe alguma coisa impossível para Deus? A Bíblia diz que o anjo vai embora depois de 1 ano. Gênesis capítulo 21, versículo 1, a Bíblia diz assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez com ela como havia falado. Sara engravida e nasce um menino por nome de Isaque, e o nome do Senhor foi glorificado naquele dia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, escute. Existem pessoas aqui que estão passando por processos de muita dificuldade, por situações caóticas, terríveis em sua vida, que você olha para todos os lados e parece que não tem saída, e você está dizendo: e agora? Para onde eu vou? Que decisão ou atitude tomar? O Senhor está mandando te dizer aqui esta noite: sossega, descansa, tranquiliza o teu coração, porque nada é impossível para o Deus que nós servimos. Aleluia. Para você glorificar com mais gosto, eu vou lhe dizer: tudo aquilo que está diante de você e é impossível, Deus vai transformar em possível na tua vida. Se tu acredita, levanta a mão e glorifica a Deus bem forte. Aos olhos de Sara e aos olhos de Abraão, era impossível nascer deles dois um filho, mas
Deus é Deus das causas impossíveis. Eu te pergunto esta noite: o que é que tem tirado o teu sono? O que é que tem roubado a tua paz? Ah, pastora, é a porta de emprego que está fechada. Estava, receba que ela já está aberta. Ah, pastor, o que tem tirado o meu sono? É um problema na minha família. Era, porque Deus já vai resolver esta noite. Ah, pastora, o que tem tirado o meu sono é alguma enfermidade que está no meu corpo. Estava, porque Jesus já te curou. O Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer: levante a sua cabeça. O Deus do impossível está na tua vida. Ele vai te dar vitória. Em nome de Jesus, receba o impossível. Só quem toma posse, pega a palavra e glorifica bem forte. Se tem uma palavra que não existe no dicionário de Deus, é a palavra impossível. Porque, pastor, Lucas capítulo 1, versículo 37, a Bíblia diz: para Deus nada, para Deus nada, para Deus nada. Se você não der glória, eu não paro. Para Deus nada, para Deus nada é impossível. Deixa eu perguntar, só quem crê nisso aqui, levanta a mão para o céu. Levanta a mão, levanta a mão, porque tem um anjo aqui. Tem um anjo aqui esta noite, e ele passeia no meio desta igreja. Ele está levando a solução do problema, ele está levando a cura da enfermidade, ele está levando a vitória. Só quem crê recebe, só quem crê recebe, só quem crê recebe. Alabassuriande, clama, alabassurianda, alabalabastéria. Pega na mão do irmão que está do teu lado, levanta a mão dele, levanta. Pega na mão disso, aí, alabasterianda, alabastéria, isso, vai. Pega na mão dele, isso, levanta a mão dele, levanta a mão dele. Levanta a mão dele, porque o Deus do impossível está entrando para trabalhar. O Deus do impossível está mudando a situação hoje. O Deus do impossível está dando vitória. Só quem crê nisso recebe agora, recebe agora, recebe agora. E adora, bate palma e glorifica. Diga para a pessoa que está do teu lado: o Deus do impossível chegou esta noite. Aleluia. Já tem pessoas que estão entendendo o que é que Deus está falando aqui esta noite. O Deus do impossível chegou. Os discípulos perguntam: quem é este? E nós respondemos: ele é o Deus das causas impossíveis. Em segundo lugar, os discípulos perguntam: quem é este? E nós respondemos: em segundo lugar, ele é o conquistador da morte. Conquistador da morte, pastor, é. No ministério de Jesus, Jesus se deparou por 3 vezes com a morte, antes da cruz. A primeira vez, Marcos capítulo 4, lá na casa de Jairo. Marcos capítulo 5, quando Jesus está caminhando para a casa de Jairo, que a filha estava doente. Mas quando Jesus se aproxima, alguém chega para Jairo e diz: não incomodes o mestre, a tua filha morreu. Jesus olha para ele e diz: crê somente. Jesus chega na casa de Lázaro, toca na menina e diz assim: Talita cumi. Na língua que Jesus falava, ele estava dizendo: menina, a ti eu te digo, levanta-te. A segunda vez que Jesus encontrou com a morte, Lucas capítulo 7, versículo 11, Jesus vem entrando na cidade de Naim. O cortejo fúnebre vai saindo. O filho de uma mulher viúva, a mulher está do lado do caixão e está chorando. Jesus coloca a mão no ombro dela e diz: mulher, não chores.
Jesus toca no menino e diz: menino, levanta-te. E o menino sentou-se no caixão. A terceira vez que Jesus encontrou com a morte, João capítulo de número 11. Era um amigo dele. Era um amigo. Jesus está pregando lá, Lázaro está em Betânia doente. Marta e Maria chamam alguém, preste atenção. Marta e Maria chamam alguém e diz assim: vai lá e diz para Jesus que quem está enfermo é o amigo dele. Legal. O camarada viaja 3 quilômetros de Betânia a Jerusalém. E quando chega lá, Jesus está pregando, o camarada toca em Jesus e diz assim: mestre, eu vim só deixar um recado. O teu amigo está doente. Aí Jesus olha para o moço e diz assim: a enfermidade não é para... Não, eu vou falar e vocês repetem. A enfermidade não é para... Não é para... Não é para... Não é para... 10 versículos depois, Lázaro morre. Jesus disse, João capítulo 11, versículo 4: a enfermidade não é para a morte. João capítulo 11, versículo 14, a Bíblia diz: e Lázaro morreu. Se Jesus disse que a enfermidade não é para a morte, por que Lázaro morreu? Já se perguntou isso? Pastor, eu não sei, eu vou lhe dizer agora. Quanto maior o problema, maior será o milagre. Escute, se Jesus chega lá, ele está doente, Jesus coloca a mão e ele fica curado, era a cura de uma simples enfermidade. Mas Jesus chega lá, além do rapaz já ter falecido, ele está enterrado. Não é assim que a Bíblia diz, sim ou não? Está enterrado. Aí Jesus vem entrando em Betânia. Aqui tem um segredo forte, eu vou agora revelar para vocês. Jesus vem entrando em Betânia. Aí lá vem a louca, desesperada. Marta vem correndo, puxando os cabelos, parece que eu vejo, gritando e dizendo: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz assim: o teu irmão há de ressuscitar. Ela diz: eu creio que ele vai ressuscitar, mas é na ressurreição dos últimos dias. Aí Jesus diz assim: ó, onde está Maria, tua irmã? Enquanto Marta está desesperada, a Bíblia diz que Maria está em casa sentada. E alguém corre lá e diz assim: Maria, o mestre te chama. Maria vem correndo, escute, diz as mesmas palavras de Marta. Maria chega e diz: Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o gesto de Maria foi diferente do gesto de Marta. Por quê, pastor? Porque Marta chega exigindo: tu era para estar aqui, tu tinha que estar aqui, tu deveria estar aqui. Maria não. Quando Maria chega, a Bíblia diz assim: e ela prostrando-se aos pés de Jesus Cristo. Queridos, muitas vezes para recebermos vitória não é simplesmente por palavras, mas sim pelas nossas atitudes diante de Jesus. Enquanto Marta chega exigindo, Maria chega adorando. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele pergunta: aonde colocaram ele? Aí lá vai Marta falar de novo: Senhor, ele já cheira mal, não tem jeito. Jesus diz: vamos lá. E quando Jesus chega lá, nós conhecemos a história. Marta tira a pedra e Jesus dá um grito e diz assim: Lázaro, vem para fora. Ei, escute. Da entrada da cova até onde Lázaro estava enterrado era uma profundidade de 8 metros. Jesus, quando Marta tira a pedra, Jesus grita assim, ó: Lázaro! Aí a voz de Jesus entra dentro da sepultura: Lázaro, 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 Lázaro. Ela vai fazendo eco dentro da sepultura. Lázaro está lá dentro, segurado pelo espírito da morte. Aí Jesus diz: Lázaro! Aí ele levanta e diz assim para a morte: me solta, porque a vida me chama lá fora.
Lázaro, não, tu estás aqui, tu já é meu, não adianta. Aí Lázaro diz, não, eu estou aqui, mas a vida me chama. E a voz diz assim, ó, Lázaro, vem para fora. Até que a dona morte mais uma vez foi vencida, Lázaro ressuscitou e o nome do Senhor foi glorificado naquele dia. Jesus encontrou com a morte 3 vezes. As 3 vezes Jesus venceu a morte, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas chegou um dia que Jesus deveria enfrentar ela tete a tete, face a face. Aonde, pastor? Lá na cruz do Calvário. Jesus carrega a cruz, é levantado na cruz e está lá crucificado. Quem me entende, levanta a mão e diga glória a Deus. Jesus está lá crucificado. E nós conhecemos a história. Chega um momento que ele não suporta e ele dá um brado e diz assim, ó, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte está lá assistindo. Aí parece que eu vejo, imagina comigo, a morte está do lado olhando ele na cruz. E a morte está dizendo assim, eu encontrei com ele 3 vezes. Eu encontrei com ele na casa de Lázaro, ele me venceu. Eu encontrei com ele na vila de Naim, ele me venceu. Eu encontrei com ele na casa de Jairo, ele me venceu. Agora ele está aí, eu vou vencer ele. Agora eu vou vencer ele. Aí Jesus dá um brado e diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que Jesus morreu. Não é assim que está escrito, sim ou não? Sim ou não? Aí lá está a dona morte fazendo festa, porque ela dizia, por 3 vezes ele me venceu, mas agora eu venci ele. Eu consegui matá-lo, eu consegui roubar dele a vida, mas aí ele morre na sexta. Vem o sábado, e a Bíblia Sagrada vai dizer em Mateus capítulo 28, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro para deixar flores e especiarias ou perfumes. A Bíblia diz que quando ela chega, a pedra do sepulcro está removida. Um anjo sentado de um lado, um anjo sentado do outro. Quando elas veem a pedra removida, elas começam a dizer, roubaram o corpo de Jesus, levaram Jesus. Aí o homem olha e diz assim, os anjos olham e dizem, mulher, como é que vocês buscam o vivo dentre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer, escute, lá em Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 18, quando João tem a revelação do Apocalipse, a Bíblia diz que ele vê um homem, o homem olha para ele, Apocalipse capítulo 1 versículo 18, e diz assim, eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Olha o conquistador da morte, e tenho na minha mão a chave da morte e a chave do inferno. Sabe o que ele está dizendo? A morte está debaixo do meu controle. Quem controla a morte sou eu. Eu posso matar, eu posso dar vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O controle está na sua. Quem acredita, levante a mão para o céu, adore e exalte e glorifique a Ele. Aleluia. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. A morte não teve o poder de segurar o nosso Jesus. Os discípulos perguntam, quem é este? E nós respondemos, ele é o Deus das causas impossíveis. Os discípulos perguntam, quem é este? E nós respondemos, ele é o conquistador da morte. E os discípulos perguntam, quem é este? Em terceiro lugar, e nós vamos responder, ele é o guarda fiel do seu povo. Ele é o protetor daqueles que nele confiam. O Salmo
121 revela isso. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí ele vai dizer: ele não vai permitir que os nossos pés vacilem. No versículo 4 ele vai dizer: e é certo que o Senhor é o guarda de Israel, que nem dorme e nem cochila. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa sombra à nossa direita. O sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor nos guardará de todo mal. Aí o versículo 8 ele vai dizer assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. O que é que o salmista está querendo dizer quando diz que o Senhor guarda a entrada e guarda a saída? O salmista está querendo dizer que Deus te guarda dentro da tua casa, e Deus te guarda quando você sai de dentro de casa. Então, quando você está dentro de casa, a proteção de Deus está sobre a tua vida. Mas quando você vai trabalhar, os anjos de Deus também estão ao teu lado para te guardar, para te livrar, para te proteger. O Senhor está te dizendo esta noite: nenhum laço, nenhuma cilada, nenhuma armadilha que se levantar contra ti vai prosperar, porque o guarda protetor de Israel está no nosso meio. Em nome de Jesus, esta noite eu profetizo: receba o livramento para a tua vida, receba o livramento para a tua casa, receba o livramento para a tua família. Só quem acredita no livramento, levanta a tua mão para o céu e glorifica, glorifica, glorifica. Quantos entendem a mensagem? Levante a mão e diga glória a Deus. Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é o protetor fiel do seu povo. Ele é o conquistador da morte. E em quarto lugar, os discípulos perguntam: quem é este? E nós respondemos: ele é o médico por excelência. Ei, crente, ninguém vai sair daqui doente esta noite. Você não entendeu, eu vou repetir. Tem gente que não está nem ligado na mensagem. Eu vou repetir: ninguém vai sair daqui doente esta noite. Por que não vai, pastor? Porque o médico por excelência está presente aqui neste lugar. As pessoas que aqui chegaram enfermas, já procurem a sua enfermidade, que ela não está mais aí, porque Jesus já te curou. Quem acredita que o milagre já aconteceu, levante a mão, receba esta vitória e glorifique ao Senhor. Bem. Agora alguém pode perguntar: pastor, se ele é médico por excelência, qual é a especialidade dele? Simples. Se eu fosse dizer que Deus, o médico por excelência, a sua especialidade, eu diria que ele é um clínico geral. Ele é um profissional que conhece o corpo humano do alto da cabeça à planta dos pés. Por exemplo, se o teu problema for no sistema nervoso, ele é um neurologista. Se o teu problema for nos ossos, ele é um ortopedista. Se o teu problema for no coração, ele é um cardiologista. Se o teu problema for na visão, ele é um oftalmologista. Se o teu problema for na depressão, ele é um psicólogo. Se o teu problema for no sangue, ele é um hematologista. Pastor, o que é isso? Para cada problema, ele tem uma solução, uma cura, um milagre e uma vitória para a tua vida. Levante a mão para receber. Eu profetizo nesta noite: seja qual for a tua enfermidade, seja qual for o teu problema, receba a cura agora, receba a cura agora, receba a cura. Só quem toma posse, pega a palavra, abre a boca e adora a Deus bem forte. Aleluia. Pastor, eu estou doente. Estava. O médico por excelência já te curou. O médico
médico por excelência já visitou a tua vida. Essa enfermidade que vem aí te causando tristeza, Deus está falando com alguém aqui esta noite. Essa enfermidade que vem tirando o teu sono e a tua paz, receba a cura dela agora. Deus, se tu estás nesta palavra, comece a operar os milagres agora no nosso meio. Os caroços comecem a desaparecer agora. Agora é a hora do milagre. Os caroços comecem a desaparecer agora. As dores nos ossos, na visão, no coração, aonde houver enfermidade agora, seja repreendida. Comece a sentir o milagre agora. Comece a sentir a cura agora. Comece a sentir, receba o milagre. Seja curado, seja curado, seja curado. Só quem acredita recebe a cura. Recebe a cura, recebe a cura. E adora, adora, adora. Recebe a cura e glorifica a Deus bem forte. Vamos aplaudir com mais fé, meus irmãos. Jesus segurou. Quantos creem na cura? Levante a mão e diga glória a Deus. Os discípulos perguntam: quem é este? E em quinto lugar, e eu já encerro, quando os discípulos perguntam quem é este, nós respondemos, em quinto lugar, ele é o nosso advogado. Advogado mais do que fiel. A Bíblia vai dizer em 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 1: filhinhos, não pequeis. Mas se algum de vós pecar, existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é um advogado que não perde causa. Toda causa que ele entra, a vitória é certa. E ele é o nosso advogado de defesa. É ele quem defende a nossa vida. Quem crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Todas as vezes, escute isso, quando nós tropeçamos, pecamos contra Deus, forma-se um tribunal. Como isso, pastor? Escute aqui para você aprender. De um lado existe o advogado da acusação. Nós sabemos o nome dele: diabo, Satanás. É aquele que nos acusa. De um lado existe o advogado da acusação, junto com as testemunhas, os demônios. E do outro lado existe um advogado de defesa, junto com as testemunhas, os anjos. E nesse tribunal existe um juiz, e este juiz é Deus. De um lado, escute, de um lado, o advogado de acusação, o diabo, olha e diz assim: ele pecou, ela pecou. E o livro da lei diz que aquele que peca, Romanos capítulo 6, versículo de número 23, o salário do pecado o advogado de acusação está dizendo: se ele pecou, tem que morrer. Se ele pecou, tem que morrer. O juiz, Deus, está com o martelo na mão, e o advogado de acusação diz: bate o martelo. Ele pecou, ela transgrediu, ela caiu, não tem mais jeito, não tem mais saída. Está escrito: se pecou, tem que perder a salvação. Se pecou, tem direito, não tem direito à salvação. Quando o juiz vai bater o martelo, o advogado de defesa levanta e diz: protesto meritíssimo. Olhe aqui na palma das minhas mãos a marca dos cravos, e aqui do meu lado a marca da lança. Se ele ou se ela pecou, eu derramei o sangue para perdão dos pecados.
nesta noite eu profetizo: o martelo de acusação de Satanás está sendo quebrado. Eu não quero saber o que você fez ou deixou de fazer. Eu vim aqui como profeta para dizer: receba o perdão agora, receba o perdão agora, receba o perdão agora. Só quem toma posse recebe, só quem toma posse recebe. Aleluia! Olha, a voz de Deus comunica ao meu coração que aqui tem pessoas que o diabo está dizendo na tua mente: você pecou, você pecou, você sabe do que Deus está falando, você transgrediu, você pecou. E o diabo está dizendo para você: não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, pecaste, Deus não quer mais nada contigo. Mas eu vejo pelos olhos da fé, o advogado de defesa está se levantando aqui esta noite. Aleluia, glória a Deus. E ele está dizendo: eu protesto, meritíssimo, eu derramei sangue para perdão dos pecados. Nesta noite, não importa o tamanho da atrocidade, da gravidade do teu pecado, eu vim aqui para te dizer, em nome de Jesus: receba o perdão divino na tua vida agora. Receba o perdão. Levanta a mão para receber, levanta a mão para receber o perdão. Receba o perdão, receba o perdão. Deus, só os crentes perdoados, visita agora com a canção. Receba a glória, receba a graça. Eu convido os crentes que falam língua estranha, abre a boca agora. Deixa Deus dizer. Se você foi perdoado, a unção de Deus está na tua vida. Se você foi perdoado, a unção está na isso. Abre a boca, abre a boca, deixa Deus falar. Abre a boca, deixa Deus falar. O martelo da acusação está sendo quebrado nesta noite. Você foi perdoado. Sinta o perdão pelo sangue. Sinta o perdão pelo sangue. Sinta o perdão pelo sangue. Receba o poder. Sinta o perdão pelo sangue. Receba o poder. Sinta o perdão pelo sangue. Receba, receba. Receba a graça, receba a graça, receba a graça. Aleluia. Tu estás perdoado. Tu estás perdoado. Tu estás perdoado pelo sangue do Cordeiro. O advogado de defesa está intercedendo por você.